Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Olá, estamos iniciando o Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria que você assiste pelo canal 19 da NET. Também pode ser assistido online no site da TV Santa Maria, você clica até no celular e pode assistir o programa. E também nas redes sociais, Facebook e YouTube. Esse programa tem temática variada e tem o apoio cultural da FAPAS, a Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí conosco há 16 anos construindo histórias de sucesso. O nosso programa traz hoje aqui um público plural de advogadas aqui da cidade de Santa Maria e da região para tratar da advocacia da mulher, né? Estão conosco aqui então a Bianca Bubbles. A Bianca é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santa Maria e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Advogada, é isso? Muito obrigada, Arigoni, é um prazer estar aqui compartilhando contigo esse momento. Conosco também aqui a doutora Noemi Aramburu, é isso? É assim, né? É advogada também. A doutora Noemi é membro da Comissão Estadual dos Direitos da Mulher Advogada, é isso? Da Mulher Advogada. Tá certo. Seja muito bem-vinda aqui conosco também. Obrigada pelo convite. A Bianca Mastio. Tudo bom? Jovem advogada aqui. Muito obrigada pelo convite. Tá certo, muito obrigado, é um prestígio da TV Santa Maria tê-la aqui conosco. E a Maria Isabel Bezerra Branqui. É Branqui? Branqui. Advogada aqui da nossa quarta colônia. Nossa quarta colônia. Agradeço o convite também, Marcelo. Obrigada, é uma honra participar com os colegas aí. É um prestígio muito grande a gente estar aqui, né, e com vocês aqui conosco. A ideia do programa é que a gente consiga conversar um pouco sobre a mulher advogada. Isso é um assunto amplo aí que nós podemos puxar diversos temas. Eu acho que eu começaria com a Bianca Bubbles, então. A Bianca me contando qual é o papel que desempenha na OAB Santa Maria. Então, Arigoni, a nossa comissão, a Comissão da Mulher Advogada, representa mais de 50% da advocacia santamariense, já que 52% são mulheres, 52%. Então, a gente está atuando há 2 anos já na comissão e já fizemos diversos projetos, diversas ações sociais. E no início desse ano a gente começou a fazer um trabalho mais diferenciado, voltado especialmente para a advocacia, para a mulher advogada, para a defesa das prerrogativas, tanto dos advogados como das advogadas. Tu disseste, chamada de tu disseste que são mais de 50% são advogadas mulheres, né? Exatamente, até o último levantamento de dados que a gente tem aqui em Santa Maria, 52% da advocacia é feminina. Mas olha só. Muito bem. E a doutora Noemi, conta um pouquinho para nós aí da advocacia de Santa Maria, do seu papel. Qual é a área que a senhora trabalha e se desempenha algum papel também com relação à mulher e à questão da mulher advogada? Eu faço parte, então, da Comissão Estadual da Mulher Advogada. A Bianca é a presidente aqui da subseção, mas a gente tem a comissão em todas as subseções. Então, a gente faz um trabalho casado com Porto Alegre. Tivemos esse cuidado para trabalharmos uma linha única no Estado. E lutando, né, Bianca, pelos direitos das mulheres. Só que eu queria te chamar a atenção que a Comissão da Mulher Advogada não é só para mulher, né? As pessoas às vezes pensam que é uma comissão só para mulher. Não, é uma comissão que tem o nome, Comissão da Mulher Advogada, mas ela luta pelas prerrogativas também dos advogados. Inclusive, ela é aberta aos homens, embora não tenhamos nenhum, né? Em Santa Maria, né? Porto Alegre, nós temos um fiel escudeiro. Vai em todas as reuniões, olha, é super assíduo. Por quê? Porque a gente luta... algumas conquistas, por exemplo, agora saiu de uma das conferências, estacionamento para gestante. Tá? Quantos colegas, né, que são casados... Que nem a gente tem o Marlon, né? E a esposa. E ela tinha esse problema para ir até o fórum, com aquela baita barriga, eu passei por isso, 3 gestações, que a gente não tinha um estacionamento para nós na frente do fórum. Então, a Comissão da Mulher Advogada, ela busca
direitos que vai atingir também os homens advogados. Nessas prerrogativas, a gente lutou também por banheiro, né? Por incrível que pareça, não tinha banheiro feminino em alguns lugares. Era um banheiro único, homens e mulheres. Quando a gente pediu 2 banheiros, um feminino e um masculino, também acabou ajudando os homens, porque, lembra na conferência anterior, né, que foi pedido. Então, tem um monte de coisas que a comissão faz que venha beneficiar os homens também. Não estamos só lutando por nós mulheres. Voltando lá na Bianca, que é a presidente da comissão aqui de Santa Maria, existem outras comissões na OAB aqui? Sim, existem comissões específicas das áreas do direito, a comissão de direito do jovem advogado, direito do trabalho, direito previdenciário, direito penal, direitos animais, direitos humanos, direitos animais, né? agora. Cada área específica do direito e tem os essas seus comissões representantes. se reúnem semanalmente. Fazem reuniões, até grupo de estudos. Cada reunião tem uma forma de trabalhar. E aí, a nossa semanalmente a gente tem reuniões. E o fruto dessas reuniões é procurar interagir Com certeza. políticas. Ideias, projetos, propostas, né? Retomando a questão das prerrogativas e do estacionamento, um dos nossos últimos trabalhos aqui em defesa das prerrogativas da mulher advogada foi justamente requerer aos órgãos municipais, tanto aos foros municipais, tanto a Justiça Federal, Estadual e do Trabalho, a garantia de uma vaga, ao menos, para mulheres gestantes. Né? Infelizmente, a gente não obteve o êxito imediato nessa proposta, mas não vamos desistir de lutar sobre isso. Na verdade, são coisas simples, né? Exatamente, mas que fazem toda a diferença. Eu acho que antigamente a advocacia era exercida somente por homens, ou na sua maioria das vezes por homens, a gente acabava sendo esquecida. Sim. E agora a gente tem que lutar para ter pequenos detalhes, pequenas prerrogativas. Eu passei por uma situação bem interessante, que eu não sei se as meninas passaram, minhas colegas aqui de fala, que foi amamentar no tribunal. Eu amamentei 3 filhas no tribunal, porque a gente tem sustentação oral em Porto Alegre, são 4 horas de ônibus ou de carro para ir, mais 4 para voltar. Quando a gente dá mamar, no mínimo, é de 2 em 2 horas. Aí eu ia, uma vez foi minha mãe, foi meu sogro, foi a babá, etc. Só que tinha um detalhe, a criança não podia chorar. Quando eu entrava lá na portaria, lá embaixo, me chamaram a atenção. Olha, doutora, a senhora pode entrar com o nenê, só que o nenê não pode chorar. Então, uns absurdos que a gente vê, que nós que lutamos pelo direito, né, nós não tínhamos o direito de amamentar, certo? Porque é natural que a criança vai expressar um chorinho ali, só para a mãe ali amamentar, porque a gente vai para uma sustentação, a tua sustentação pode ser a primeira, como pode ser daqui a 2 horas, 3 horas, não tem como a gente programar. Então, o papel das comissões é lutar também por essas questões que hoje... E parece que falta um preparo, por ser tão masculina essa profissão, né? Um preparo de aceitar isso e de ver que isso é normal, que é comum, que é natural. Que é natural. Porque eu estava fui estudar essa situação da mulher, que eu, como advogada, né? Aqui no Brasil, a primeira mulher advogada foi em 1900 e pouquinho, que ela foi aceita pela antiga OAB para atuar como advogada do Brasil. A primeira juíza foi na década de 50, ou seja, faz 60, um pouquinho mais de 60 anos. E a gente ainda está tentando... Culminando no poder máximo do judiciário, que seria o STF, com a Ellen Grace tomando posse como, em 2000. Para complementar a tua fala, a primeira mulher delegada era prima do meu pai. Meu pai hoje, se vivo fosse, o pai teria 82 anos. Tá? A prima dele era da idade dele. Primeira mulher delegada era uma Bastos, passou em Curitiba e não pôde assumir porque era mulher. Pois é. Não, é muito recente, né? É muito recente. Uma mulher juíza, e hoje é maioria, né? Somos maioria em vários cargos dentro do judiciário. Temos vários juízes, promotores, delegados, policiais civis. Mas né? ainda assim parece que o ambiente ele é masculino. Ele é masculino. Que a mulher ela tem que se impor ainda. É isso. É o que eu sinto, assim, ao menos. Não, eu Com sinto. certeza, para a gente ocupar o nosso espaço, a gente tem que se impor. Né? Senão a gente não precisaria estar lutando
pela busca dos nossos direitos de igualdade social, empoderamento feminino, se de fato nós fôssemos, tivéssemos um tratamento igualitário. Mas em todos os ramos da vida profissional, há esse diferencial. Sim. Quantas mulheres não ganham a mesma coisa que os homens em empresas? Então isso até hoje é um estigma, isso tem que mudar. Na verdade, me parece que vocês são a maioria que virou, aliás, uma minoria que virou maioria, Sim. mas ainda é minoria, né? Exato. Na verdade, ainda é Em vários minoria, pontos. né? Porque tem que estar todo momento provando, né? Tem que estar todo momento Exatamente. demonstrando, provando, né? Eu não sei se as colegas sentem isso às vezes, quando a gente não tá sendo levada a sério, isso termina no momento que a gente abre a boca. Aham. Entendeu? Eu Ficam sinto te isso. olhando, a pessoa fica, né? Tu entra numa audiência, ficam te olhando ali, somente cara de menino, não sei o que, quando tu abre a boca. Principalmente se tu for Muda. nova. Se Além for de nova. tu ser mulher, tu ser jovem advogada é um outro desafio, assim. Eu ia te perguntar, do grupo aqui, tu acha que tu é advogada há menos tempo, né? Tu Sim. fez a OAB há quanto tempo? Tem quase 3 anos, vai fazer 3 anos. E tu também não faz muito tempo, Não, né? não, faz 8, 7, vai fazer 8. E tu trabalha em que área? Eu trabalho principalmente na área civil e direito do consumidor. E tem processo em massa, bastante audiência, e isso eu noto, que além do desafio de tu ser mulher advogada, é tu ser jovem advogada. Infelizmente, ainda tem pessoas que pensam que o conhecimento tá dentro de um terno e de uma gravata. E não é assim. E um terno e uma gravata antigos, né? É, exatamente. E isso tu sente, muitas vezes, até pelo cliente. É um desafio também no atendimento. Quando tu ser levado a sério. Então, eu acho que tu tem que estar sempre se provando mais, estudando mais. Tu tem que estar passando muito mais confiança do que um advogado antigo, por exemplo. Sabe? E a tua área, Maria Isabel? Como eu atuo em Nova Palma, né, que é interior aqui de Santa Maria, acaba que eu sou meio clínica geral, assim. A gente trabalha com inúmeros tipos de pessoa, inúmeras causas diferentes. E a advocacia no interior é diferente, né? É diferente, é bem diferente. Tem que ter... Acho que toda advocacia tem que ter paciência, tem que entender, mas no interior um pouco mais, tá? E essa questão da mulher no interior, essa jovem advogada, é bem complicado. Porque tu recebe pessoas mais velhas que viveram em um outro mundo, né? Elas ainda não A modernidade ainda não chegou lá. E elas não te respeitam, elas têm dificuldade de respeitar. Então é que tu tem que se impor ali nesse momento que tu tem que mostrar. E mesmo assim, às vezes não adianta, elas vão, nasceram assim, vão morrer assim, não vai adiantar. Ali não é sede de comarca, né? Não tem juízes lá. Não, nós temos juízes em Faxinal do Soturno, né? E aí a gente tem uma vara única em Faxinal do Soturno, com o juiz, que é o Dr. Miguel, e aí Agudo, Restinga Seca, cada uma comarca. Assim. A vara única para o nosso telespectador lá, que pode não ser da área do direito, quer dizer que tem um juiz que julga o civil, o penal, o administrativo, o tributário. Né? Isso. Aqui em Santa Maria nós vamos ter, no direito criminal nós vamos ter 4 varas. No direito civil tem 4 ou 5 também. 6. Agora acho que foi criada uma vara que trata só dos presos, né? Uma VEC, isso foi criada agora há pouco. Execução Então, e lá não é um juiz que é o juiz de todas as... Não é, o juiz de Faxinal do Soturno, ele só tem auxílio nos juizados, né? Que seria o juizado crime do juizado civil. Aí ele tem... Os juizados, para o nosso telespectador, são os juizados, vamos dizer assim, das pequenas causas, Isso, né? pequenas causas. Tanto as criminais quanto as civis. crimes. E ali, agora falaste em Faxinal, me lembrei, mas havia uma juíza ali antes, né? Havia. Quando eu comecei a trabalhar na Nova Palma, era uma juíza, acredito que hoje ela está lá perto de Porto Alegre, a doutora Sandra, e era tranquilo, assim, era uma boa juíza, né? Ela era bastante exigente, né? Mas tranquilo, e não é incomum pro... Não, mas agora em Agudo e em Restinga são juízas também. Juízas mulheres. São juízas As mulheres mulheres também. vão dominar o mundo. Esse fenômeno aí, ele na polícia também está ocorrendo. Hoje, nos últimos concursos, as mulheres estão entrando em paridade. Eu não tenho os números aqui, mas não sei se já não estão superando os homens, né? A defensora hoje Faxinal é mulher, Defensoria Pública. Aí que eu chamo a atenção a crítica que nós estávamos fazendo ali fora, que as mulheres estão dominando onde tem concurso, porque depende apenas delas. Aonde é eleição que depende dos outros e também das mulheres, nós não somos maioria. Na OAB, hoje no estado, nós temos o quê? 2 mulheres só presidente, né? De seccionais. E nunca tivemos uma presidente de Porto Alegre.
E já que tu falaste em eleição, agora me lembrei, as eleições gerais que nós vamos ter agora, tem uma dificuldade dos partidos de encontrar, inclusive, mulheres para concorrer, né? Exatamente. E é lamentável porque eles colocam, às vezes, as mulheres só para completar a cota. Pessoas que não têm menor perfil, que nunca pensaram em se candidatar. É que eu acho que, às vezes, aconteceu das mulheres terem se conformado. Agora que as mulheres estão se destacando. Mas muito tempo a gente não era ouvida. Então, os homens estão há muito tempo exercendo essas profissões e no comando. Digamos assim. A OAB recentemente, para aumentar essa representatividade, ela agora 30% das comissões, dos conselhos, são obrigatórios vagas para mulheres, 30%, para tentar aumentar a representatividade da mulher dentro da OAB, né? Porque, como ela disse, é bem complicado, né? É complicado, assim como nos partidos políticos também, né? E essa inclusão é justamente para tentar inserir a mulher na política, que é muito importante também, porque, como tu disseste, Noemi, em concursos a gente acaba igualando, mas no momento que tem que se empoderar, no momento que tem que prevalecer a mulher na competição, acaba ficando difícil. Vocês lembram da porcentagem que na política? Porque tem para uma chapa inscrever candidatos para um partido, ele precisa ter um quanto mínimo de mulheres. Não sei se é 10%, 20%. Também, eu não lembro dessa cifra. Fechou em 30 também. Aí alguns partidos, agora que eu entendi, alguns partidos vão buscar mulheres simplesmente para que elas possam figurar, né? Exato. Para cumprir essa exigência, tabela, né? Cumprir essa exigência. Preencher a formalidade. Mas muito bem, vamos fazer então um pequeno intervalo desse programa que é o Conexão Cidade, que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, e voltamos logo em seguida. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Retornamos no Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Estão conosco aqui hoje a Bianca Bubbles, a Noemi Aramburu, a Bianca Maschio e a Maria Isabel Bezerra Branchi. Isso é nome de desembargadora, hein? São jovens advogadas aqui da cidade de Santa Maria e da região, e a gente está falando aqui sobre a advocacia e especialmente a advocacia da mulher. E nesse segundo bloco eu queria puxar o papel da OAB, afinal, o que é a OAB, em que contexto que nós podemos inserir a OAB e no atual momento que nós vivemos, e podemos pensar na violência que assola as nossas cidades, no momento político, que é um momento político bastante delicado, né? De que maneira que nós podemos pensar na OAB como ator social nesse momento da contemporaneidade?
Olha, eu vou lançar aqui, nem sei se poderia, né, Bianca? Nós participamos de uma foto, agora em Porto Alegre, na Comissão Estadual, que a OAB está lançando a campanha Paz nos Estádios, né? Então, nós, com as nossas camisetas dos nossos times, eu do Brilhante Grêmio, né? Muito bem. E fizemos a foto, é uma campanha que a OAB está lançando. Então, o papel da OAB é em todos os setores. Agora nós estamos nos estádios de futebol, né? Buscando a paz nesse lugar que é para a gente se divertir, né? Para torcermos todos, né? Independente de sermos do mesmo time ou não. Então a OAB também tem esse papel. Discordo do Brilhante Grêmio, né? Concordo com a campanha. Esse é uma das bandeiras que a OAB está levantando agora também. Em nome da comissão, eu posso dizer que a Comissão da Mulher Advogada, ela se preza a defender os interesses da mulher advogada e da mulher na sociedade, garantir os direitos e os interesses dessa mulher, em defesa de violações da sua integridade, da sua idoneidade, enfim, né, de forma que a gente possa atuar. A OAB é muito atuante em defesa da sociedade. Quando a OAB pode, ela está lá fazendo a sua parte. E também dá essa liberdade de atuação para o advogado, né? Que em muitas fases históricas brasileiras, o advogado ele foi impedido de algumas formas de atuar, por exemplo, ditadura militar, enfim, outras fases. Mas então a OAB tem as prerrogativas do advogado para auxiliar o advogado a defender o seu cliente da melhor maneira possível, né? Sem cercear a defesa, né? Então a questão de entrar no gabinete dos juízes, né? De conseguir as reclamatórias em várias fases processuais. Enfim, a OAB, a prerrogativa dela é dar essa atividade, amplitude à atividade do advogado, e para defender a sociedade, né, do modo geral. Acredito que é mais ou menos isso. E no meio político, tudo isso que a gente está vendo, a Lava Jato, por exemplo, né, que é o tema do momento, como é que a OAB vê isso? Tem alguma participação nisso, para um lado ou para o outro? O que está achando desse momento que a gente vive? Está sendo lançado também pela OAB o voto consciente, né? Sim. É outra campanha que a OAB está levantando para trabalhar essa questão do voto, né? Para trabalhar essa questão da conscientização da importância do voto, que o voto não pode ser trocado, que o voto não pode ser negociado. Para impedir um futuro lava-jato. Exatamente. Né? A OAB defende, na verdade, acho que trabalha mais na prevenção do que atuando. Não sei de que maneira a OAB, talvez também nessa defesa do advogado lá, com o seu cliente, que são os investigados do Lava Jato também, de obterem a melhor defesa. Eu acho que é dessa maneira, talvez, que a OAB possa fazer sua participação numa investigação policial, porque de outra maneira ela não tem como né, atuar de forma diferente. E como é que vocês acham que é a relação da OAB com os magistrados e com o Ministério Público? O Ministério Público é a outra parte ali no contraditório, que os embates são naturais, né, desde que eles sejam profissionais lá no exercício da causa, vamos dizer assim, e às vezes com relação ao magistrado. Como é que é essa relação? Eu acho que deveria ser igualitário, mas eu acho que muitas vezes o advogado ele é prejudicado ainda. Porque embora tenha o nosso código de ética, esteja no papel bonito, muitas vezes não é cumprido aquilo ali na prática. A gente sabe que pra gente conseguir falar com o juiz não é simplesmente a gente chegar ali sem marcar um horário, entende? Para tentar falar uma situação peculiar de um cliente ou no cartório. Na minha atuação profissional, que não é tão grande assim, em questão de anos, né? Mas eu nunca tive dificuldades assim nesse sentido. As pessoas que trabalham, que eu trabalho com elas nos fóruns, cartório, juízes, promotores, defensores, eu sempre tive uma relação muito boa e facilidade até, pelo menos na comarca de Faxinal do Soturno, nós temos facilidade, tanto eu como o Ditimar, como meu colega, nós temos facilidade de conversar quando tem uma questão que a gente tem que conversar, temos facilidade com o cartório, da defensoria, promotoria, eu tenho facilidade. Mas eu conheço pessoas que tiveram dificuldades. Eu não falo de forma pessoal, eu falo no geral. Que isso não é cumprido. Eu conheço pessoas que têm dificuldade. Na atuação em Santa Maria, eu sinto uma isonomia. Sim. Sinto um atendimento recíproco de todas as áreas. Eu, especialmente, trabalho mais com a área de família, né? Então, é mais a área civil, hoje. E, nesse sentido, eu não vejo nenhuma dificuldade.
Mas, de repente, em outras áreas, pode ser Ou que cidades haja uma maiores. limitação. Quando a gente atua fora de Santa Maria, tu já percebe que há uma limitação, porque tu não conhece. Aqui tu acaba É que conhecendo aqui em os Santa Maria magistrados. a gente acaba conhecendo, então Exato. acaba sendo fácil. Fora fica daqui familiar, dificulta um pouco. Agora, eu que já tenho um pouco mais tempo que vocês, eu vejo que a advocacia de 20 anos atrás não é a advocacia que nós temos hoje. No passado, quando não tinha aquela parede lá, a gente entrava, a gente conversava com os servidores, a gente tinha uma proximidade maior com o promotor, com o juiz. O promotor ficava por ali porque não tinha o prédio da promotoria, né? Eu vejo que hoje, embora o respeito continue, o acesso continue, ele é mais frio. Só que É um pouco mais formal, né? mais formal. Só que eu creio que isso aí também seja uma consequência do volume de trabalho que se tem hoje. Claro. Antes a gente chegava e conversava com o juiz. Hoje o juiz já divide essa atividade dele com o seu assessor. Então muitas vezes a gente pede falar com o juiz, quem aparece para conversar com a gente é o assessor. Aqui né? Em algumas situações isso é prejudicial, porque é o velho telefone sem fio. Nunca a mensagem que sai do primeiro, né, emissor chega ao receptor final na mesma sintonia. Muitas vezes uma conversa olho no olho, o olho E às vezes resolve. E às vezes é importante tu ir falar pessoalmente, porque a situação é muito peculiar. Tu escrevendo ali, tu não consegue ter uma particularidade, tu não consegue se expor, né? E esse acesso com o juiz é muito importante no momento que a gente precisa passar uma informação que muitas vezes passa batido numa petição. Então a gente precisa dar aquela atenção especial e por isso que é importantíssimo ter esse acesso ao judiciário. Diferente, porque a gente sente o cliente no atendimento. Depois, para te escrever aquilo ali, não tem o sentimento que tu viu o cliente falando. Isso vocês acham que varia muito de juiz para juiz? Varia. O desfecho de uma causa varia pela pessoa, do magistrado? Sim, eu acredito que é bastante interessante. Porque a gente conhece, por exemplo, eu estou há 23 anos, tu conhece já o perfil, por exemplo, do juiz que foi advogado. Do juiz que é só juiz. Esteve do outro lado, que sabe como é que é. Exato. Mas nas sentenças também, tu percebe isso? Na instrução do processo, na condução. Sim, e a sentença é um reflexo de tudo isso. Sim, vai se encaminhando para um desfecho. Num procedimento, talvez. Exato. Sabe que uma das coisas, eu dou aula em duas faculdades aí, na FAPAS e na UBRA, e uma das coisas que eu digo para os alunos lá que a gente procura construir é que o advogado, seja na delegacia, seja com o juiz, seja com o promotor, que ele procure construir uma relação dialógica e de respeito, porque muitas vezes isso ocorre na delegacia. Às vezes a gente nega alguma coisa que é da discricionalidade do delegado negar. E às vezes o advogado pessoaliza, ele fica bravo, entendeu? Ele toma o delegado como um inimigo, ou por pedir uma prisão, ou porque não liberou, ou porque às vezes não devolveu um veículo. E eu procuro trabalhar isso com os alunos no sentido de que eles procurem nunca pessoalizar, né? Claro. A gente vai divergir às vezes. E claro, com a delegacia, mas muito mais com o juiz e o promotor. E especialmente com o magistrado, que vai ser quem ao final vai... Né? Isso acontece então, vocês notam audiências, o respeito com o colega, né? Que às vezes tem audiência de conciliação, as pessoas em vez de conciliá-las vão pra brigar na audiência de conciliação. Não, e a parte ainda que brigue, mas o advogado tem que Exatamente. Né? Porque isso pode repercutir futuramente nas outras ações, não sei se você concorda com isso, né? Essa cordialidade entre colegas é muito importante, muito importante. Porque tu nunca vai passar pelo mesmo colega uma vez só, entendeu? Exato. Entendeu? Tu vai passar por ele várias vezes. Então, às vezes, quando tu não tem cordialidade numa audiência, na próxima vez você vai dizer, foi aquele que me... Sabe aquela coisa aí, tu já começa, tu muda o teu... Isso é questão de perfil, pessoa. Na verdade, cada pessoa é de uma forma, não tem como a gente generalizar. Né? Só que nós também temos que ser imparcial, né? A gente trabalha muito a imparcialidade do juiz, mas também tem que ter imparcialidade do advogado. E eu percebo isso, eu sempre falo também para os alunos, que o termômetro do colega para mim é na hora que eu cumprimento ele. Quando eu entro, eu estou sempre rindo, né? Quando eu entro na sala, oi, tudo bom? E o colega, oi. Eu já vi que o negócio ali não... É verdade. Ele já pessoalizou, ele já me colocou, como diz o gaúcho, no mesmo pacote que o cliente, entende? Então eu vejo que tem a questão Isso é questão de maturidade profissional, entendo, sabe? Porque, obviamente, não tem como tu ser imparcial numa causa, porque tu tá indo vestindo a camisa do cliente. Claro. Então, nesse sentido, tu vai pro campo de batalha, mas tu vai, né, esperando poder conciliar. Eu priorizo uma conciliação, porque uma conciliação é menos um processo, menos desgaste emocional, é menos tempo, né? É menos...
o judiciário não fica abalroado de processo no momento que a gente prioriza a conciliação. Mas eu acho que o advogado também tem que ser um intermediador do cliente, porque o cliente está exausto na audiência, ele está com o problema. A conciliação tende a resolver não só o litígio formal no processo, tende a ser mais favorável à solução do conflito verdadeiro, daquele que existe entre as pessoas, né? Porque ela construiu a solução. Principalmente família, né, Bianca? A família, eles trazem toda uma carga emocional dentro do processo, é bem complicado. Então, na delegacia eles brigam, os vizinhos, e vêm na delegacia para resolver. Pô, não é? A gente vai registrar uma ocorrência, vai fazer um termo circunstanciado, às vezes tem 1, 2, 3, 4, 5. E eles esperam que a gente resolva, a gente não vai resolver, né? Claro. O vizinho ou ele se muda, ou ele para de brigar, não tem situação, né? Não é o delegado, nem o juiz, né? Então eu também acho que a conciliação, a mediação, essas formas novas de resolução dos conflitos aí, elas tendem a crescer muito. E esse papel da mediação, que é um tema que ele é velho, mas ele é novo, entendeu? Porque agora tem várias de mediação e, né, o novo CPC, agora todo o processo tem uma audiência de conciliação. Vem muito do advogado isso também, né? Muito do advogado, a questão da mediação, de fazer entender pro cliente que ele pode perder 20%, mas ele vai ganhar muito mais e, né, aquela coisa... Até pelo tempo do processo, né? Uma coisa que pode resolver em meses, fica 2, 3 anos. Agora, eu tenho uma prática no meu escritório, eu tenho uma psicóloga dentro do escritório. Entende? Então tem N situações assim, ó, principalmente na área de família, que eu converso com o cliente, ele concordando, eu passo ele para a psicóloga. Quando ela achar que ele está em condições de vir tratar do assunto jurídico, ela me passa. Eu já ia te dizer que a gente é um pouco eu também acho. Eu me sinto terapeuta. Eu também. Às vezes eu também. Não, e às vezes tu sai do escritório com uma carga emocional, assim, tu sai arrasado pelo que aconteceu, assim. Pelo que você escutou. Tem que chegar um momento que tu tem que saber diferenciar, porque senão tu não tem vida. Não, e a gente não tem o preparo do psicólogo, né? Por isso que eu optei por tê-la lá dentro. Mas entende? Porque eles vão, na realidade, eles querem que o judiciário resolva um problema que eles sozinhos tinham que resolver. Vezes emocional também, exato, e ela consegue fazer com que ele enxergue isso. Eu já perdi muito divórcio, perdi entre aspas, né? Porque ele conseguiu enxergar aquela situação, né? E resolveram. Sim, virou consensual daí. Exatamente. É que o cliente não te traz de forma prática, né, os fatos, ele te traz os detalhes de como ocorreu a briga, enfim, então é uma supercarga. Essa da psicologia, eu sempre conto o exemplo de um cliente meu que ele ia me visitar sempre bêbado, sempre bêbado. Sempre bem. E aí ele sentava na frente da minha mesa e eu deixava lá ele falando 1 hora e meia, até às vezes você salva pelo ditimar. Até você salva pelo ditimar. E aí, uma vez ele entrou sóbrio lá no escritório, tá? Ele até faleceu. Sóbrio lá no escritório dele. Ai, aquela menina dele, ela é nova? Ele já tinha ficado umas 3 horas conversando comigo. Sim. Já, umas 2 ocasiões. Mas também desabafava, ficar conversando, contava da mãe dele, do pai dele. Era só pra conversar, não tinha. Mas eu acho isso, que o cliente muitas vezes ele quer ser ouvido e acaba sendo o papel do advogado ouvir o cliente. Não adianta a gente querer só a parte prática ou a parte jurídica. Quando eles nos procuram, acho que eles querem um acolhimento e uma solução para aquela dor, para aquela aflição que eles estão tendo naquele momento. Então acho que não adianta a gente querer ter esse melindre de não, é só essa parte jurídica, eu só quero saber isso. Tem que sentar e ouvir, realmente, porque é isso que eles procuram. Não, e o que me levou a ter essa psicóloga foram situações assim, ó, que a cliente chega e diz assim para mim, eu não quero nada desse crápula, tá? Se naquele momento eu entrar ali na pilha dela, aí 1 ano depois ela volta e diz assim, doutora, e os meus bens como é que estão? Digo, não, tu disse que não queria nada, entende? Então naquele momento que ele está conversando comigo, por mais que a gente tenha uma experiência de conversar com as pessoas, muitas vezes não consegue captar qual é a real vontade dele, qual é a real intenção, porque ele está com a sua racionalidade comprometida pelo emocional. Então, eu optei por ter esse acompanhamento psicológico dos meus clientes, porque a psicóloga consegue fazer com que ele veja o que é melhor para ele, e não aquela vingança que a gente vê em processos de 10 volumes na vara de família. Eu tenho processos de 10 volumes, que eu sou a 6ª, 7ª advogada. Entendeu? Então, eu vi que no momento que eu passei para o psicólogo, a gente conseguiu resolver. Eu peguei 3 processos cabeludos assim, ó, que a gente conseguiu resolver 1 ano com essa terapia lá dentro. E como a terapia lá dentro facilita também, porque é um trabalho casado.
Entende? Eles conseguem identificar que aquilo ali é para o processo. Sim. Muito bem, o Conexão Cidade, advocacia da mulher, pela mulher e para a mulher. Né? Vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Retornamos no Conexão Cidade para o último bloco. Estamos com a Bianca Bubbles, com a Noemi Aramburu, com a Bianca Maschio e com a Maria Isabel Branchi. Todas advogadas aqui da região. Estamos falando sobre a advocacia da mulher, pela mulher e para a mulher. E não só para a mulher, para o homem também, né? Inclusive nós vimos aqui no primeiro bloco que a Comissão da Mulher Advogada, ela trabalha para o homem também, e tem homens que são também integrantes dessa comissão. Em prol da advocacia. E eu pergunto para vocês assim, ó, vocês acham que existem determinadas causas que pela natureza, por exemplo, família, ou criminal, ou tributário, enfim, de acordo com a natureza, se torna melhor que seja uma advogada mulher, que a mulher tem um olhar diferente, alguma peculiaridade? Olha, eu acompanhei o Toneto num crime, num júri, que eu tenho certeza que o resultado, embora ele não precisa nem dizer quem é Dr. Daniel Toneto, todos sabem, mas aquele resultado foi muito interessante a minha participação, porque nós tivemos um caso da mulher que matou o marido, certo? E eu estava lá para defender a mulher que tinha matado o marido. Então eu acho que há casos em que, havendo uma identificação de quem está defendendo, é que nem a gente quando vai procurar um profissional, né, de outras áreas também, né, a gente faz essa relação e eu acho que o cliente também faz isso. Porque tem áreas específicas, um exemplo como tu disseste, o direito de família, é uma área que exige uma sensibilidade, tem que saber ouvir, tem que, a minha maior satisfação é quando o cliente sai, o cliente ou a cliente muitas vezes, porque muitos homens procuram a gente, aí que tá. Esse é o diferencial, direito de família, homens e mulheres buscam uma advocacia mais sensível, porque é uma situação que a gente precisa tirar aquele peso das costas do cliente, que ele sai tranquilo, sai sem aquele problema, ele deixa o problema com a gente e vai tranquilo. E os homens acabam, acho que, sendo um pouco mais objetivos no dia a dia, né? A gente tem um olhar mais detalhista, assim, podemos dizer, mais sensível. E no criminal, existem barreiras entre as mulheres ou não? O que vocês acham? Eu comecei minha vida como criminalista, né? E eu percebi, sim, várias barreiras na atuação profissional, tanto que, aos poucos, a família foi me
me escolhendo. Ao invés de eu escolher o direito de família, a família foi me escolhendo e eu fui me afastando do direito criminal. E eu percebo que há uma facilidade maior do homem, né, em atuação no direito criminal. E essa questão também é um certo tabu, porque a mulher ela tenta se inserir, mas hoje a gente não vê mulheres se destacando tanto na área criminal como homens. E é um desafio para as mulheres, né? É verdade, a área criminalista não encontra muitas mulheres. Tem muitas, eu conheço já algumas, só que realmente é minoria. Nas áreas do direito é minoria, com certeza. E outra coisa que a gente nota assim, que nos últimos anos, na última década, ou talvez até um pouco mais, os escritórios de advocacia se transformaram em empresas. Aquela advocacia artesanal ela é mais rara hoje. Funciona assim, não sei, nos escritórios de vocês, é mais profissional no sentido de mais empresarial a advocacia? Eu penso assim, ó, que nós transformarmos os nossos escritórios em empresa é uma questão tributária que nos levou a isso, né? Porque a pessoa física, a gente paga 27,5% de imposto de renda, e quando tu tem uma empresa, tu cai para 4%. Então foi mais, eu acho que uma questão tributária mesmo, uma questão de... mas essa questão que tu estás falando da gente empresarial o escritório, é que hoje o escritório, o cliente, o próprio direito não nos permite mais ter uma advocacia artesanal. O próprio sistema, por exemplo, hoje nós estamos migrando, eu que faço direito de trabalho, é só eletrônico. Então, tu tendo um escritório eletrônico, tem que ter uma sala, né? Como nós, hoje em dia, nossos advogados temos uma sala só para digitalização, para alguém que cuide só disso aí. Antigamente, não, a gente fazia aquele processo lá, ficavam grampeando, furando os documentos, pegava a petição inicial e imprimia lá no fórum. Hoje não, hoje tu tem que pegar e digitalizar. Na área do trabalho mesmo, aquele monte de contra-cheque, tu tem que digitalizar um por um. E se entrar virado, tem um provimento que diz que a petição se torna inepta. O juiz extingue o teu processo porque não foi nas normas, que não foi no formato, entende? Então ela está hoje muito elaborada. O direito hoje está ficando elaborado, não é qualquer computador que digitaliza, não é qualquer... então todo esse contexto moderno hoje está nos levando a ter esse tipo de situação. Mas eu acredito que dá para interligar essa advocacia artesanal com a tecnologia, digamos assim, porque eu sou muito rigorosa, sou muito detalhista, a gente tem uma equipe muito forte lá no escritório e eu tenho uma palavra-chave, que é a excelência. Então, assim, eu cuido das vírgulas, eu que vejo cada uma das petições para poder justamente ter esse toque artesanal, porque cada processo, cada petição, ela tem uma individualidade, né? Mas eu acho que acaba, por exemplo, lá no escritório que eu trabalho, em razão de ser grande e nós ser... Nós temos o trabalho no Jubim, né? Isso, exatamente. E como é dividido por especialidades, até uma questão de organização. Então tem que ter um setor financeiro, um setor de organização, não suporta mais... como se fosse um escritório pequeno, né? Acaba tendo áreas especializadas e setores especializados, né? Mas eu acho que E o cuidado é o mesmo, né? Isso que eu ia dizer, ao contrário do dela, o nosso é artesanal ainda, tá? Isso. O nosso é pequeno, Mas eu acho que por nós, advogados, tem que ser de forma artesanal, embora tenha setores, assim. O exercício da advocacia tem que ser... E retomando o tema inicial, nós já vamos nos encaminhando aí para a parte final do programa. Como é que a mulher advogada concilia com a vida pessoal e familiar? É tranquilo isso ou não? Tem que viajar, às vezes tem audiência à noite, os filhos, é relativamente fácil ou é difícil? Olha, eu passei por uma porque eu sou vó, né? Eu acho que é a única aqui que é avó, eu sou vó. E eu já passei por situações das minhas filhas, me chocou muito, eu enchi os olhos de lágrima quando a minha filha senta na minha frente e eu disse assim para ela, filha, mãe tem cliente, ela disse, tem, olha na tua agenda, era o nome dela que estava na agenda. Entendeu? Aquilo ali saiu o chão debaixo dos meus pés, porque exatamente por isso a gente se envolve com tanto prazo. Prazo é uma coisa assim, ó, que não adianta atestado de filho doente, de virose, que não adianta, prazo é prazo. E sem esquecer que não é só o trabalho, né? Tem casa, eu não tenho filhos ainda, mas eu penso como colocar, hoje em dia, colocar uma criança na minha vida, assim,
eu vou ter que mudar muito minha vida, porque vai ser bem difícil, né? Porque tanto eu como meu noivo, nós trabalhamos fora de casa, em outra cidade, então a gente corre o tempo todo, a gente corre o dia inteiro. E aí tem casa, tem cachorro, tem conta para pagar, tem academia, tem trabalho, tem prazo, tem tudo isso que tu tem que colocar na tua vida, né? E a mulher pensa em tudo. Exato. O homem não pensa em tudo. O mercado da casa, o mercado do escritório. Eu acho que nesse ponto a mulher sofre mais na advocacia. Sim, o homem não pensa em... É uma doação, né? Hoje eu não tenho filhos e eu fico pensando às vezes, porque eu trabalho às vezes final de semana, dias de semanas de noite, e eu fico pensando, imagina se tivesse uma criança. Eu acho que o homem daí tem o suporte da mulher, o advogado tem o suporte da sua esposa em casa, mas eu acho que a mulher pena com isso daí, na hora de eu de particularmente ter um não trabalho sábado e domingo, eu faço tudo durante a semana. Agora sexta-feira eu encerro o escritório, em casa eu não trabalho. Na verdade tu tem que mudar teu ritmo de trabalho no momento acelerada, intensa, né? Porque todo dia tem um prazo, todo dia tem um atendimento. Então isso a gente vai se acostumando, porque se tu não se acostumar, tu não aguenta, né? Que tem aquela frase que diz, a advocacia não é para covardes, né, gurias? É desigual, não é fácil. Não é a mesma coisa uma mulher advogada com filhos e um homem advogado. Isso os homens têm que compreenderem também, né? A mulher tem toda aquela fase de amamentação, né? Da criança, desapegada da questão materna e tal. O homem, ele não passa por isso também. No início da... vai ser um desafio. Com certeza, é o que eu tem penso. Tem a TPM, né? Que o homem não tem. Os homens têm que nos aguentar no escritório. Vamos ir para uma audiência, que já seja uma audiência que tenha ânimos acirrados, e a mulher na TPM advogada. Não existe, né? A gente sabe, a gente tem que confessar que existe. Não, é bom não pisar no calo nesse dia, né? Não, e cientificamente comprovado, né? Já foi cientificamente comprovado que mulheres trabalham junto, tem TPM ao mesmo tempo. Então imagina um escritório com secretárias, estagiárias, advogadas e prazos. E a escolha pela advocacia de vocês? Porque o direito, eu costumo dizer para os alunos lá, o direito ele tem a chave do andar da sociedade que tu consegue escolher, pode ser o que tu quiser, né? Ele te abre quase infinitas possibilidades. Eu acho que a escolha pela advocacia não é o caminho mais fácil, porque eu não acho fácil, particularmente, advogar. Primeiro porque tu não tem um retorno financeiro imediato, tu tem que plantar muito para te colher, porque a gente sabe que um processo demora 2-3 anos pra gente receber os honorários. Então eu acho que tu realmente tem que amar o que tu faz para te aguentar advogar por tanto tempo. Mas eu acho que é nos pequenos detalhes, sabe, que eu particularmente gosto de advogar. É, digamos, uma audiência que tu consegue fazer um acordo, que tu achou que não ia ter solução. É numa liminar que é deferida, que tu sabe quanto o cliente precisava daquilo. Por uma sentença de procedência que o juiz realmente leu e bota os teus fundamentos. O cliente saindo satisfeito. É pequenos detalhezinhos, assim, que vão te incentivando e fazendo tu aguentar, assim. São as vitórias, né? Exatamente. Aquela sentença inesperada. Na faculdade a gente já sabe quem é que tem o perfil para advogar e quem é que tem o perfil para fazer concurso. Né? Normalmente, quem tem o perfil para advogar é mais dinâmico, é mais, né, quem é mais centrado e mais quieto vai para os concursos. Né? O que não é o nosso caso, né? O que se vê. Percebe-se. E a advocacia, para mim, é uma paixão. Porque é justamente isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. A gente lida com vidas, com destinos. Então, e eu costumo dizer para minha equipe que a gente tem 2 opções. Ou tu ganha ou tu perde. Tu entra pra quê? Tu entra pra ganhar. Então, esse é o nosso lema, né? Acreditar até o fim e usar todas as armas que a gente tem para conseguir o êxito. E a gente tem que lidar muito com a frustração também, né? Com certeza. Muitas vezes a gente acredita piamente no que a gente está fazendo, né? Pelo cliente, acredita nele. E a pessoa que está julgando não acredita, e aí tu fica muito frustrado. Eu já fiquei muito frustrada com várias sentenças. Agora, a minha paixão da advocacia, ela está nos seguintes fatos. O cliente entra querendo o A e tu consegue para ele o B e o C, entende? A gente consegue muito mais do que o cliente espera. Outra,
Eu tenho, assim, o maior orgulho de ter 3 teses que foram levantadas por mim. Isso que eu acho triste, porque ela chega lá no STF, no nome do ministro. Mas quem é que levantou aquela tese? Eu comecei com o adicional de insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo. Eu que criei essa tese, entende? Então, assim como eu tenho essa, eu tenho a outra tese da ação de indenização da mulher quando ela não tem direito a alimentos pelo fato de que ela fez o marido. Entende? Então, eu já ganhei em Porto Alegre, eu já ganhei em Santa Maria, já ganhei em Porto Alegre. Isso que me apaixona, é porque a gente cria coisas que ninguém pensou, que ninguém imaginou. Algum tempo atrás, teve um juiz que disse que o meu escritório é o escritório das cláusulas esdrúxulas, porque eu imagino uma coisa, sabe, aquela verdade que tu vai atrás, né? Então, isso para mim foi uma paixão. E a outra, essa questão de querer conciliar a família com o escritório. Né? A gente consegue se organizar para viajar. Por exemplo, eu agora, essa semana, agora, quinta e sexta, estou fora do escritório, me organizei. Corri, mas vou ficar 2 dias fora. Né? Então a gente tem uma condição assim, a gente corre muito, trabalha muito. Nossa rotina é diferente das demais. A gente escolhe a nossa rotina, o nosso dia a dia. E isso eu acho que é um privilégio, porque é outra coisa, tu ter horário para entrar, horário para sair. Essa é a dinâmica, né? Dinâmica que a gente cria, facilita algumas coisas, essa questão de viajar, a gente que faz o nosso tempo, porque os prazos são nossos, tá? Né? Não vai acontecer nada em 2 dias se não for planejado. Muito bem, quando o papo é bom, né, e com vocês aqui, cada um com a eloquência, que daria um programa sozinho, não precisaria nem dar um apresentador, né? O tempo passa rápido, né? Nós vamos encerrando Conexão Cidade. Em nome da TV Santa Maria, queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que abrilhantaram esse momento. Espero que a gente possa repetir com esse grupo aqui. Vamos aguardar um tempo, eu vou convidar vocês de novo para a gente tratar desse e de outros temas. E vamos encerrando por aqui, agradecendo também ao telespectador que assiste ao Conexão Cidade, o programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está conosco há 16 anos construindo histórias de sucesso. Obrigado. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.